Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast chamado Podcare. Hoje, eu, Tayla Campostrini, médica dermatologista, estou aqui acompanhada da minha parceira e apresentadora, doutora Jordana Coelho. E a nossa convidada especial hoje é a pastora incrível que está há 15 anos ministrando na Igreja Missão. E ela é uma pessoa muito abençoada, um ser de luz que passou pela minha vida, né, Sandra? Que me casou. Jordana teve a oportunidade de conhecer e de ouvir a palavra dela e o quanto que a palavra dela, através do uso de Deus, né? Que Deus nos usa para alcançar outras vidas. Isso impacta nas nossas vidas. Então, a gente fez um convite especial para que ela estivesse aqui hoje para a gente falar sobre vida espiritual. A gente sabe que esse assunto é um assunto que hoje em dia, num mundo tão corrido e em que tem tantas vozes, né, que a gente escuta, poucas pessoas dão a importância devida. Mas a gente sabe que o equilíbrio da vida espiritual com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, é muito importante e tudo está interligado para que a gente viva de fato com qualidade e um bem-estar. Então, hoje, Sandra, eu gostaria de agradecer a sua presença. É uma honra te receber aqui na nossa cidade para podermos falar sobre esse assunto. Gostaria que você começasse da melhor forma possível, né? Que é através de uma oração, Amém. para que a gente possa alcançar outras vidas aí que estão nos assistindo. Amém. Eu que quero agradecer, é uma honra esse convite, estar aqui com vocês. É um tempo muito precioso, eu me sinto muito honrada, tá? Muito obrigada Obrigada. mesmo por essa oportunidade, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos conduzir aqui da melhor forma possível. Nós vamos orar agora pedindo a Ele que o Espírito Santo venha, né, falar através de nós, que a gente seja apenas um instrumento, mas que Ele fale e aonde a nossa voz chegar, aonde esse podcast chegar, ele vai alcançar os corações, as vidas e vai trazer luz, vai trazer direções, né? E vai trazer paz, Amém. né? Que eu acho que o que as pessoas mais precisam hoje é de ter paz, não Verdade. é? Então nós vamos orar? Amém. Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Sabemos que o Senhor preparou tudo para esse momento, para esse instante agora. Sim, Que o Deus. Senhor, Pai, tenha liberdade aqui no nosso meio. Que o teu Espírito fala através de nós. Que possamos ser direcionados pelo Senhor. Que esse tempo aqui, o Senhor venha trazer à tona assuntos, né, palavras que alcance o coração das pessoas que vão estar nos ouvindo, Sim. trazendo a paz, trazendo, meu Deus, a mensagem da cruz, do Evangelho, aquilo que o Senhor, o reino do Senhor possa ser alcançado. Nós te agradecemos por esse momento, coloca a vida da Thalia, da Jordânia, a minha vida em tuas Amém. mãos, para que o Senhor nos use como um instrumento nesse momento aqui, que o Senhor possa, através de nós, alcançar as almas que estão perecendo, que precisam ser salvas. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sandrinha, então, hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, Hum. eu, como mãe de Sofia, desde o ventre orava pela vida dela, para que ela fosse uma criança abençoada, para que fosse uma criança que eu fosse capaz de criá-la conforme os ensinamentos de Deus, Uhum. que eu fosse capacitada a ensinar valores espirituais para ela. Eu gostaria que você falasse, você como mãe de três, né? eh, Como que foi desde o momento que você se tornou mãe, para você agregar essa importância, você que entende tanto da vida espiritual, como que foi para você agregar isso aos seus filhos, na sua família? Pois é. Veja bem, quando eu tive, né, os meus filhos, eu ainda não conhecia a palavra. Quando eu tive essa experiência, quando eu tive esse encontro, a menina já tinha 10, né, a mais velha, ela tinha 10 anos, hoje ela tem 34, e os gêmeos tinham 5 anos, né, eles estavam numa fase de 5 anos. Então, assim, nós estávamos num momento muito crítico mesmo, porque os filhos, a gente tem aquela percepção de achar que eles vão crescer junto conosco e eles estão entendendo tudo que a gente está fazendo, vivendo, então eles vão ter a mesma
Mesmo pensamento, índole, né? mesmo caráter, porque eles estão sendo criados naquele meio e tal. A gente se engana um pouco com isso. Porque os filhos da gente, eles vão ter os valores daquelas pessoas que eles passam mais tempo. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem fica perto, com aonde eles ficam mais tempo. Então, como eu trabalhava muito, eu viajava muito, a gente tinha uma fábrica, e o meu marido ficava na produção e eu ficava nas vendas, eles ficavam por conta de quem pudesse tomar conta, né? Sim. Era aquela loucura, aquela correria. Então, quando chegou nesse momento, e eu não tinha consciência disso, Uhum. eu não tinha essa consciência. Quando eu comecei, quando eu tive um encontro com o Senhor, aliás, ele veio ao nosso encontro, né? E nós passamos a conhecer a palavra, passamos a conhecer que havia um outro mundo espiritual, né, que era tão real como aquele natural onde a gente vivia, que eu passei a ver, a enxergar a situação que estava a minha casa. Entendi. A situação que estavam os meus filhos e como eu estava enganada ao ponto de pensar que eles estavam crescendo bem, acompanhando a gente e ali vendo e Tava tudo certo. estava tudo certo. Então eu cheguei à conclusão que os filhos da gente, quando eles têm uma idade pequenininha, por exemplo, eu tinha 5 anos de diferença. Os meus gêmeos, pela idade deles, até uns 5, 6, 8 anos, os pais, isso é de uma forma geral, eles são os heróis. Eles são um herói para o filho. Quando esse filho, que foi criado da mesma forma, no mesmo lar, ele chega na pré-adolescência com 8, 10, 12, nós, os pais, a gente vira bandido. Assim, do nada. Porque eles vão ter eles vão estar muito mais preocupados em ser aceito com a turma de amiguinhos, na escola. Então, qual é o pensamento deles? O amor do meu pai e da minha mãe, a aceitação eu já tenho. Sim. Então, eles sabem que eles são amados, que eles são aceitos. Tudo. Então, se eles tiverem que abrir mão de algum princípio, se eles tiverem que abrir mão de algo para agradar alguém, eles vão preferir agradar os amigos. Sim. E é onde você fala assim, e você chega e fala assim, mas eu não conheço mais o meu filho. Como que esse menino falou isso? Como que essa menina fez isso? Então, a importância de você colocar os valores espirituais, morais, né, um padrão desde pequenininho, porque vocês são médicos, vocês vão concordar comigo. A criança, até o 6º ano, até 6 anos, ela está formando o caráter, não é? Está formando a personalidade. Aquele momento ali é o mais importante de você colocar os valores. Verdade. De você colocar o padrão moral que você quer que o seu filho tenha. Porque cada um tem, né, as pessoas, nem todos os pais, mães, a maternidade, eles têm uma visão bíblica. Sim. Então, isso é muito relativo hoje, porque às vezes aquilo que é correto para mim pode, né, não ser para outra, então eles não vão fazer muita questão. Agora, aquilo que você quer para o seu filho, você tem que tentar, de todas as suas forças, colocar tá sempre ali, chegou da escola, chegou da creche, falou algo que você, oi, que isso? Minha filha, o que você ouviu? Aonde você ouviu isso? Você vai ter que tentar desconstruir, porque eles vão passar muito tempo com outras pessoas que vão ensinar valores Os valores delas. dela, exatamente. Esse é um perigo. Então você tem que estar muito atento. Você chegou em casa, você tem o maior cuidado em quem está cuidando do seu filho, você, né? Mas aquela pessoa, ela vem foi criada em outro meio, ela tem. Então, o que ela falou, o que ela ensinou, a criança ela absorve e muito. E vai chegar um momento que ela vai começar a reagir, né, de acordo com aquilo que ela está recebendo. Então, a importância, porque eu vejo meus meninos, a minha filha tinha 10 anos já, né, e foi criada assim. Tá? Quando a gente começou a colocar um padrão dentro de casa, né, e toda hora por exemplo, meu menino ele xingava, cada uns palavrões horroroso, né? Então, meu marido na mesma hora não, vem cá. Então, todo dia você tinha que corrigir, desconstruir aquilo, sabe? Como isso foi Aquilo importante. não é legal que o menino fez, Por que né? você falou isso? Por que você fez? Você achou bonito isso? Então, você tinha que e isso leva tempo. Leva. Isso leva tempo. Bastante. E não desistir, né? Nunca. E assim, se a gente parar para pensar, se você quer ter uma árvore bonita, se você quer ter uma árvore formosa, uma árvore frutífera, você tem que pensar na semente. Uhum. Começou com uma semente. Nossos filhos são sementes. Os pequenininhos, Sofia, Marina, são sementes. Isso. A gente, como mães, nós e os pais também, nós temos uma responsabilidade sobre os nossos filhos. Se nós queremos filhos educados, nós queremos filhos inteligentes, nós queremos filhos que honrem seus pais, seus pais, sua mãe, seu pai. Se nós queremos filhos que não respondam mal às autoridades, que tenham respeito com os mais velhos,
né? Uhum. Nós precisamos de ensinar esses valores desde quando eles são Sim. sementes. De 0 a 6 anos, a gente vai trabalhar nesse sentido. Uhum. E eu sempre falo o seguinte: eu tive a oportunidade de ouvir uma mãe recentemente que eu fiz o convite para ela de ir para uma igreja comigo, meu marido também. E aí ela foi e falou assim: Poxa, eu até gostaria de ir. Até gostaria de ir. Mas eu não vou, porque meu filho não me dá paz dentro da igreja. Então, como que eu vou fazer? Não- né? Eu não Uhum. posso ir porque eu não vou levar ele. E aí naquilo, na minha cabeça, ficou assim, gente, é o contrário. É o contrário, que, Uhum. ao meu ver, pode ser que alguém discorde do que eu vou falar, mas se você quer, e ela questiona essa questão da educação dele, que muitas vezes ele tá ali agarrado num videogame com jogos até mais agressivos, de tiro, de morte, não sei o quê, e tenta tirar isso da Influencia. criança, a forma como essa criança tem tratado algumas pessoas ao redor, e eu pensei assim, não, talvez isso talvez não, é a solução dela. Exatamente, É a solução, exatamente. levar para a igreja, reeducar essa criança com princípios que ela não colocou nessa fase de 0 a 6, mas Trazer uma nova realidade uma para nova ela, né? Porque a realidade. realidade está sendo esse videogame, essa violência. Exatamente. Já para lá no início realmente vai ser difícil. Ele vai ser mais agressivo, ele não vai querer, mas é isso, leva tempo, é a Sim. persistência. Então é você saber o que você quer, aonde você quer chegar e persistir, trilhar aquele caminho que vai ser doloroso, mas para chegar, né, Isso é onde você quer. importante, a igreja ter um trabalho com o Ministério Infantil. Porque se a Sim. criança for ficar no templo junto ali, não vai dar paz mesmo. Porque ela não vai ter, muito tempo e aquela palavra não vai alcançar. Então a igreja precisa ter um trabalho, um Ministério Infantil, onde ela vai ouvir a palavra com a linguagem dela, sendo ali trabalhado a criança naquele período que ela vai gostar de ir à De igreja. estar ali. Ela vai gostar. Então, porque a palavra de Deus diz no Salmo 127, você falou muito importante, os filhos, eles são uma herança, é um presente que Deus dá e é flecha na nossa mão. Os filhos, a palavra diz que é como flecha. Vai chegar um momento que nós vamos ter que lançar eles para a sociedade, para o mundo. Você vai preparar o seu filho, você não tem um filho para você. Né? Você vai preparar ele um tempo que chega uma hora que ele vai. Então, as mães, elas têm que ter uma consciência de que o que eu vou entregar para a sociedade quando ele chegar com 18, 19 anos, entende? Porque por que você vê tanto delinquente? Às vezes são filhos de pessoas cristãs. Sim. Cristã. A minha filha, ela dá aula num seminário que tem um rema prisional. E ela falou, mãe, a maioria é desviar gente de igreja, que foi para o crime, que foi para as drogas, né? Então, às vezes você pensa que criar o seu filho na igreja, você está criando ele com princípios. Mas a questão é criar no Senhor. Porque às vezes ele está lá dentro da igreja dormindo, olhando, entendeu? Ele não está ali absorvendo nada. E a mãe acha... Às vezes estão na igreja, mas não estão vivendo aquilo. Isso aí. E a mãe pensa assim, não, mas eu criei meu filho na igreja. Mãe, mas ele ia para a igreja, voltava, e dentro de casa, ia uma vez por semana, e durante uma semana ele não tinha nenhum Não se contexto alimentava daquilo. da palavra. Né? Não tinha nenhum ensinamento, uma cobrança, né? E isso é para sempre. Igual, a minha menina, ela tem 34, e todos eles são casados, já moram, têm a vida dele, mas direto a gente tem que estar ali discipulando. Né? Porque quando eles chegam no empate da vida deles, se eles tiverem uma referência do pai e da mãe, eles vão ligar, mãe, e isso? E essa situação, assim, o que você acha? Sabe? Então, assim, você percebe que não chega uma hora e você fala assim, ai, meu filho cresceu. Não, é para sempre. A maternidade é um ministério. Né? Ela é um ministério, é seu primeiro ministério. Então, você tem que entender que vai chegar um tempo, os filhos da gente, nós vamos criar e vamos... O que nós vamos entregar na escola? Né? Ele vai estar lá, ele vai ser uma boa pessoa, social, não é? É o que eu falei, a gente planta Do bem. semente, rega, Sim. cuida daquele terreno, cuida daquela arvorezinha que está crescendo para que ela dê bons frutos, né? Então, nossos Exatamente. filhos, a gente tem que ver dessa forma, desde pequenininhos, alimentar com a palavra, falar de Deus, ler a Bíblia, colocar um louvor, falar sobre isso, porque nós temos acesso hoje a muitas vozes. Isso Muitas é muito vozes. importante. E os nossos filhos, se eles não tiverem uma base firme, se eles não tiverem uma referência na palavra, o que é certo e errado se torna muito duvidoso. Exatamente. Você não pode falar nada demais porque agora é errado, porque agora isso é certo. Sim. Mas a Bíblia é a Bíblia, ela é única, ela é a verdade, é a palavra. E eu sempre falo,
A palavra, Deus escreve lá, ela nunca volta vazia. Você pode falar para o seu filho hoje que tem 1 aninho, Deus é amor. Ele vai crescer ouvindo Deus é amor. Estarei contigo nas horas difíceis. Não temas, estou contigo. Uhum. Na hora que ele passar pelo problema, pela frustração, Ele vai se ele Vai vai se lembrar. lembrar do versículo que a mãe e o pai Sim. dele Da ensinaram dentro de oração que a mãe casa. ensinou, Se né? na hora que ele passar pela dificuldade lá na vida de adolescência, na não aceitação pelos amigos, da questão de querer um emprego, não conseguir, querer chegar onde quer chegar, mas não ainda conseguiu, ele vai lembrar que a mãe e o pai estavam ali de joelhos orando, e ele vai fazer igual. Porque se ele foi criado desde pequeno vendo isso, Nesse ambiente, nesse ambiente, ele vai reproduzir, porque os filhos são esponjas, né? Eles absorve. absorvem tudo o que os pais fazem. Isso Se os aí. pais xingam, eles vão querer Uhum. xingar. Se os pais oram, eles Eles vão vão tender a orar. orar. Se Exato. você cria um comportamento de que todo final de semana, não importa o que acontecer, nós estaremos Na diante da igreja. casa do pai. Isso. Nós estaremos diante da casa do pai. Se você cria no seu filho, por exemplo, toda a noite você coloca, tá lá fazendo a janta, mas coloca um louvor. Daqui a pouco ele tá lá vendo você, tá te ajudando, tá cortando não sei o quê. Mamãe, põe um louvor. Porque isso é intrínseco, você Sim. absorve isso, né? E quando você não planta isso dentro de casa, não tem como você colher. Aliás, até tem, se Deus fizer um milagre, né? O Espírito Santo tocar aquela vida, porque assim como nós, às vezes não tivemos essa referência dentro de casa, talvez muitos aqui que estão ouvindo não tiveram essa referência, mas o Espírito Santo tem a capacidade de pegar, né, de tocar no nosso Sim. coração e a gente Porque a sementinha fica lá 1 hora, ela vai florescer, né? Ela vai florescer. O importante da família cristã, eu sei que a vida está corrida, eu sei que as mães trabalham muito, os pais chegam em casa, tudo que eles querem é descansar um pouco. Mas se os casais soubessem a importância de você fazer um culto doméstico, sabe? Não precisa ser lá com muito tempo. Chamar o filho, vem cá, meu filho, hoje é você. Você vai ler um versículo, vai explicar para a mamãe, mas o papai. Sabe? Fazer com 5 que a criança minutinhos. tenha esse contato, ter a Bíblia dela, entende? Para ela poder, não, incentivar ela a ler. Hoje, aí cada dia, hoje é a mãe que vai falar, hoje é o pai, uma vez por semana, né? Eles saber que eles têm aquele momento que eles vão parar a família ali e vai orar junto, vai ouvir uma palavra e a criança ela acostuma com aquilo. Ela acostuma. E ela começa a gostar. Uhum. Né? Eu lembro dos meus meninos, quando a gente começou, meu marido sempre foi muito radical. Por quê? Tava tudo estragado. Eles estavam assim, tudo, né? Ele falou: a gente precisa trazer isso de volta o mais rápido possível. Tem que, né, trazer eles de volta para nós, ganhar, correr contra o tempo. Então, foi assim. E eu lembro como isso era importante. Cada um pegava a bíbliazinha dele, sentava no sofá, né? E ficava ali, cada um trazia uma palavra uma semana, a gente fazia o rodízio. E eles estão até hoje, nunca, né? Nunca se afastaram. Estão ali. Ô, Sandrinha, linkando com isso, a gente sabe que quando a gente se torna pai e mãe e a gente era só marido e mulher, a gente acaba entrando numa criança e mudando toda a dinâmica da família. E muitas Toda. vezes isso desestabiliza um casamento, né? Como que a espiritualidade, ela ajuda o casal a superar os desafios relacionados à maternidade? Olha, isso é importantíssimo, porque o homem, quando ele tem um princípio espiritual, ele vai entender muito melhor a esposa. Sabe por quê? Ele vai ter a consciência que ele tem que tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Ele vai amar incondicional. Então, a esposa, quando o casal tem uma vida espiritual, buscam o Senhor e tem esse princípio como regra de prática de fé, aqueles transtornos, né, aqueles ajustes vão ficar muito mais suaves. Porque ele não vai cobrar tanto. Porque a mulher vai estar naquele período que ela está toda. É tudo muito novo para ela. Vulnerável. Muito, muito sensível, muito se achando feia, muito, né, ali, e acha que o marido. O tempo dela é todo pro bebê. E o marido vai ter que entender que tem um período ali. Então, assim, às vezes eu trato casamentos lá que às vezes o marido, ele não entende isso. E aí ele começa a achar que a mulher tem que dar conta de fazer comida, de cuidar do filho, que esse menino tá chorando, eu tenho que dormir para trabalhar, e aquela coisa toda. Ele não entende que ele tem que participar, né? Quando ele tem
essa espiritualidade, esse princípio cristão, ele vai ajudar, ele vai cuidar, ele vai levantar à noite para ela. Isso eu vejo acontecer. Vai pegar o bebê para ela poder dormir mais um pouquinho, entende? Vai entender, às vezes vai limpar, vai dar banho, tudo para que ela possa descansar um pouco. A hora que ele chega em casa, ele assume o comando. Não, vai. Ele sabe que ele é o cabeça. Isso, não vai cobrar tanto da mulher, não vai ter uma exigência quanto ao corpo, Aquele momento. não, isso ajuda muito, muito, porque o homem vai ser aquela pessoa, aquele companheiro ali, aquele homem que vai ajudar naquele momento, vai, né? Eu tive um casal que teve um bebê recentemente. Aí eu fui fazer a visita, né, pro recém-nascido, aquela coisa toda, cheguei lá, falei, é a hora que a gente vai escutar, né? Assim, aí a mulher, ela sempre muito cérebro, então ela falou assim, olha, como ele mudou. Ele está me ajudando. Você acredita que até macarrão ele fez? Ela falou assim: fez almoço para mim, fez isso, botou a roupa na máquina. Então, se for uma pessoa que não tem esse princípio, quantas pessoas, casamentos que você já ouviu falar que houve uma traição naquele período? É. Né? E eu acho que a espiritualidade, ela não afeta impacta somente nessa área do esposo, da mulher, né? Uhum. Ela também interfere na questão de como que você lida com as frustrações que vêm com a maternidade. Por exemplo, eu não consegui amamentar, ou meu bebê foi parar na UTI, na UTIM. Uhum. A fé consolidada, ela é muito importante nesse momento, né, Jô? Sim. O que que você acha, assim, da sua parte, assim, da pediatria? O que que você já viu de testemunhos, talvez, ou de experiências de mães que passaram por momentos de frustrações, mas que quando você, às vezes, falava de Deus ou falava da fé delas, você via que isso reerguia a mulher? Como que você já Uhum. lidou com isso no seu dia a dia? Já. Eu trabalho com UTI neonatal também, né? Sala de Uhum. parto e UTI neonatal. Então a gente sabe assim que a gestação é um momento muito esperado. Aquela criança é muito esperada. Então, tudo que a gente espera é que nasça bem, que Uhum. fique bem, que vá para o colo da mãe e vá para casa. É o esperado, é o normal, Uhum. né? Mas nem sempre esses são os planos de Deus para gente. E aceitar os planos que frustrem essa nossa expectativa, que a gente já tornou como realidade, é muito difícil. E às vezes é difícil para a gente, até como equipe, saber lidar, né? Saber dar uma notícia ruim, saber Uhum. abordar essa família por, por uma pessoinha que era tão esperada e tão desejada, que é algo tão Uhum. sensível, né, na vida das pessoas. Então, chega lá, vamos lá, prematuro, aquele parto, né, de risco, de 20 e poucas semanas, que tem chance de sair, mas tem chance de não sair, que é uma, né, Incógnita. uma incógnita. Pode ser que fique bem, pode ser que fique bem, mas saia com alguma sequela, pode ser que fique ruim, pode ser que não sobreviva. Sim. Então, assim, a gente abordar essa família num momento já muito delicado, a família que estava ali esperando, já está com tudo pronto, com um quartinho, com roupa, com isso, com aquilo. A família ouvir da gente aquilo é muito pesado. Uhum. E as pessoas querem ter certeza das coisas, né? Então, assim, Quer tá, ter controle de isso. Mas então você está falando que vai sobreviver? Eu não tenho como te afirmar isso, porque, né, É Deus que esse tá no poder não está controle. nas nossas mãos. A gente deixa Deus agir através de nossas mãos, a gente faz o melhor que a gente pode, que está ao nosso alcance, mas o destino final não é nosso, não cabe a nós decidir isso. Da Sim. mesma forma que às vezes a gente tem crianças assim gravíssimas, que às vezes a gente quase que já delega aos pais assim, ó, seja preparado para o pior, que o pior é o mais provável, e muda completamente e a criança sai. Não tem outra explicação senão o agir de Deus. Porque, assim, pra gente da medicina, o caminho mais, Uhum. 99% caminhou para aquele rumo, mas não quer dizer que possa ser aquele 1% Tem uma intervenção. que vai ter uma intervenção. Então, assim, eu vejo isso muito frequente, mas mais nessa área, assim, e realmente o poder de Deus, a força da oração do pai e de uma mãe ajoelhada, na Uhum. beira de um leito de um recém-nascido, é algo assim, Tremendo, né? é assim, de É. arrepiar mesmo, só de você olhar, de você ver a força deles, toca qualquer. Uhum. Não tem como você não se envolver, por mais que a pessoa não acredite, ou que não seja da religião, ou enfim. Não tem como você não se emocionar, não se envolver E não crer junto, e né? não crer junto. É. Porque é isso. Às vezes. Milagres acontecem. E Exatamente. muitos milagres acontecem no ambiente hospitalar. Sim. A gente vê que na nossa classe, né, de profissionais,
Muitos médicos, às vezes, não acreditam em Deus até a faculdade, e depois que começam a exercer a medicina dentro de um hospital, não encontram qualquer outra justificativa, O outra paciente ter maneira. saído Hum, de uma situação Paciente gravíssima, né? ah, todas as drogas vasoativas e, sabe, que são fim de linha para uma pessoa não sobreviver e você tá ali há dias e tá na hemodiálise e tá isso, tá aquilo, né? Às vezes o bebezinho tá ali que E de tem repente solução, começa só a perde melhorar, peso, melhorar, perde peso, e melhorar. de repente volta. E aí quando a equipe tava quase desistindo, né? Não tentando passar um apoio para a família. E como que a equipe passa apoio? muito. Né? A equipe, eu acho que não tem nada melhor do que uma equipe que é usada por Deus. Eu Que falo, tem um coração e uma alma para perceber o momento, né? E entender, porque às vezes o profissional tem profissionais e profissionais, eles são frios, né? Não, não tem. Sim, Agora tem uns não, que eles fazem toda uma que diferença, faz a diferença. né? Chega junto com a família e dá aquele apoio e tem muita explica, gente que né? chega ali junto, que ora junto com a família. Sim, isso é muito E a oração importante, é uma montanha. com certeza. Sempre moveu, sempre. Se tiver fé, Você falou uma coisa agora que não está relacionada à criança, mas me lembrou. Eu passei por uma experiência semana passada no meu consultório. Na verdade, Deus tem me usado no meu consultório nos últimos meses, assim, de uma forma que eu não sei nem explicar. Mas assim, eu só agradeço, porque acho que esse é o sentido da vida, a gente ser usado por Deus para uhum, alcançar vidas. Foi uma paciente, ela foi lá a primeira vez. E ela falou assim, Tayla, eu ouvi falar de você, mas para ser bem sincera, eu tava na dúvida de outras pessoas, de outras dermatos, mas algo me chamou aqui. E aí eu falei assim, tá, vamos conversar um pouquinho inicialmente sobre a questão, né, estética, o que que trazia ela ali e tal. Acho que muitas das vezes o paciente que vai buscar estética, o problema dele não é estético. O problema dele é muito mais profundo. É espiritual, São crenças, são né? é crenças, uma questão de aceitação, de se aceitar. aceitação, problemas que está passando no casamento, problema que está passando no trabalho. E às vezes é a própria também falta de autopercepção, a falta do autocuidado. Uhum. Porque eu falo assim, E autocuidado às vezes uma autoestima também, né? é Baixa. uma autoestima baixa que está ligada também à falta de autocuidado. Uhum. Porque o autocuidado é tudo que você faz para agregar ao seu bem-estar, Sim. Uhum. né? E de uma forma completa, corpo, alma e espírito, não é? Exatamente, corpo, alma e espírito. E aí, quando ela falou assim, eu vim fazer o procedimento, mas eu tenho horário para sair. Eu tô toda travada e eu vou sair daqui, eu vou tomar uma medicação numa clínica de dor, para ver se me destrava. Porque eu já tomei várias medicações nos últimos dias e não tô melhorando. Uhum. Aí eu falei, olha, calma então. Você tem que estar bem pra gente fazer um procedimento estético. Eu sou um detalhe. Mas, Tayla, eu não quero, porque eu marquei, eu tomei seu horário. Eu falei, não, calma aí, senta aqui, vamos conversar. A gente ficou conversando, o tempo que ela ia fazer o procedimento, eu falei, senta aqui, vamos conversar. E aquela paciente que acabou de me conhecer, eu falei pra ela, como que tá o seu tripé? Corpo, alma e espírito. Não, tá tudo bem. Só que aí eu fui deixar o Esmiuçando, né? Espírito Santo falar, Aham. né, me usar. Falei, Senhor, essa pessoa precisa de ouvir. Eu preciso de alguém para olhar para ela. Falei assim, olha só, vamos refletir. Você tá toda travada, alguma coisa tá acontecendo. Não tá tudo bem. Uhum. Ninguém trava porque tá tudo bem. Eu sei que você tem vários cílios, que ela já tinha me falado, pode ser meus. Não, pera, às vezes é tudo. Aí ela foi revelando, né, a questão dos cílios dela, que falaram algumas coisas que ela se perguntou quem é meu filho, Uhum. que é aquilo que você falou. Uhum. Ela não reconheceu quando ele tocou num assunto, né, que eu não vou expor aqui por questão de ética. Acredito que ela vai assistir, vai saber que eu tô falando dela. Que ela falou, inclusive, que queria Aham. assistir sobre isso. E aí eu fui e falei com ela assim, olha, é muito importante você saber o seguinte, Deus, ele tá no controle de tudo, mas você tem que buscar. Sim.
E para você reconhecer seu filho novamente, você precisa de trazer seu filho. E a mulher, nós mulheres, a mulher sabe edifica a sua casa. Então, mesmo que seu marido não queira ouvir falar de Deus, mesmo que seus filhos não queiram ouvir falar de Deus, mesmo que uma Bíblia seja apenas um objeto parado ali naquela estante, se você, mulher, for sábia, você vai começar a orar, você vai começar a ouvir um louvor, você vai pegar a Vai Bíblia, edificar de a sua vez em quando casa. eles vão ver ali que você está ali orando, e ali eles vão começar Perceber a a mudança. sua mudança e vão mudar também. E Exato. aí eu conversei com ela, você tem feito isso? Você tem. Tá, eu não sei como fazer. Então você vai sair daqui, você vai na sua clínica de dor, mas você vai parar para pensar nas estratégias que você vai ter com sua família agora, do ponto de vista espiritual. Outra coisa, como que você tá em relação à atividade física? O seu corpo. O que que você tem feito por você? Nada. Tô há muitos anos sedentária. Tô há muitos anos que eu só trabalho, casa, filhos. Eu não tenho tempo para nada. Eu mal vou cortar meu cabelo. Peraí. Tá Uhum. Tá errado. A gente errado. tem que ter um tempinho pra Tayla, para eu gente, ter um vindo autocuidado. aqui no seu consultório foi um grande, assim, sabe, que eu venci uma grande barreira para estar aqui. Ok, eu já entendi por que que você não tá aqui. Eu vou entrar no último plano na sua vida. Eu vou falar primeiro de Deus, eu vou te falar de um Uhum. autocuidado espiritual, vou te falar de um autocuidado físico e eu vou te falar de um autocuidado mental. Para começar, você tá achando que tá tudo certo. E do que você me falou, tá tudo errado. Tá tudo errado. A sua mente, talvez, ela tá, como que fala? Auto-sabotando, né? Autossabotagem, exatamente. Essa palavra que eu tava querendo lembrar foi ótima. Nossa, sintonia maravilhosa. Autossabotagem. Quer colocar na sua cabeça que está tudo bem, mas na verdade está tudo errado. E você precisa de reconhecer que você não está bem. E aí, eu, com minha parceira aí já de pediatra, com Sofia e tal, naquela época que eu tava passando aqueles desafios, ela falou, Taila, você não tá bem. Eu tô bem, né? Eu respondi, eu tô bem, Tô bem. Tô bem sim. tô bem. Tô viva? Bem, tô me passando E assim, eu tô bem. E a Uhum. postura de quem tá bem. que quem não Aham. conhece não Querendo acredita. falar que tá bem, porque é isso, né? O nosso corpo também tem essa Tem uma questão linguagem. da programação neurolinguística que fala como a gente se posiciona, como que a gente quer passar aquela. Não, tô bem, a posição de firmeza dela, tipo, de quem Uhum. tá bem, mas quem conhece, para 99% da população, você ia realmente pensar que estava bem e acreditar nisso. Mas quem conhece ao fundo, que sabe pelas palavras, pelo olhar, pelo jeito que a pessoa se movimenta, depois Uhum. que ela fala eu tô bem, como que ela se diz, não, você não tá bem, não. Não tava nada bem, né? Então é muito importante a gente buscar isso. Lá no consultório, eu falo assim, que tem quem só precisa da estética, que tem um questionário lá. Eu não sei se é a época que você foi, já Sim, tinha. sim. Mas eu acrescentei uma pergunta esse ano na ficha de admissão, assim, você se considera emocionalmente estável ou instável? 90% das pessoas ou mais falam instável. Eu acredito. Se a Aí eu, população, no geral, estava estável. Uhum. E se a sua população lá estivesse falando que está estável, eu tinha alguma coisa errada. A negação ia estar e eu acho alta aí. legal que elas reconhecem Uhum. isso. Coloca lá, tá instável. Ou seja, ela reconheceu que ela. Porque essa pergunta meio que assusta na hora que você É. chega no consultório de dermatologia. E aí, quando eu pego e vejo lá, instável, eu falo, Senhor. Aí nós de novo. Eu tenho que entrar no outro. Nós de Vem novo. comigo, É. providência. Chega, senta na minha frente, peguei a ficha, olhei, instável, falava assim, Senhor, me ajuda. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui que você escreveu? Conta pra mim um pouquinho, porque nós médicos, a gente tem que ser humanos. Eu, Uhum. eu sempre tive isso. Eu passei por alguns médicos na minha vida junto com meus pais que eu tive o desprazer de ter passado, e de Uhum. ter visto eles passando por aqueles profissionais. Não olhavam no olho, não ouviam o paciente, Uhum. não queriam saber nem a medicação que eles estavam usando, qual é o problema, enfim. Então, eu tive aquilo como referência do que eu não queria ser. Hoje, eu sou uma pessoa que eu gosto de entender antes de fazer qualquer procedimento. Então, você vai lá, marca um botox, por exemplo. Não, calma aí, deixa eu entender por que que você quer fazer um botox. Ah, porque meu marido tá me achando feio. Não, mas você tá se achando? Porque seu marido, pra mim, Uhum. importa aqui.
importa você. E aí, às vezes, você entende que não é porque eu não tô me sentindo bem, mas na verdade tá ligado a uma depressão, uma ansiedade e tudo mais. E eu super entendo e acho válido que quando nós estamos bem, bem como um todo, nesse tripé, corpo, alma, espírito, físico, estético, a Exato. gente acaba esse bem-estar diário reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade. Mas a ansiedade, o estresse e a depressão também te fazem colocar coisas na cabeça que às vezes não existem. E aí eu, como uma profissional, né, ética, transparente, humana, eu preciso de olhar mais a fundo quando eu falo que não tá bem emocionalmente, né? E essa parte da espiritualidade, muitas das vezes, é o pilar que mais está quebrado. Sim. Exatamente. Porque o espírito de todo ser humano que ele tem um encontro com Deus, ele é recriado, né? Mas a alma não. A alma você tem que transformar. Por isso que a Bíblia fala em Romanos a importância da renovação da mente. Tudo vem de você renovar aquilo que você pensa. Em Filipenses, Paulo fala, ó, aquilo que for amor, aquilo que tem boa fama, nisso você pensa, nisso você pensar. O pensamento da gente, aquilo que a gente pensa, ele te direciona. Porque tudo que você faz, você pensou primeiro. Tudo você pensa, depois você age, depois você toma uma decisão. Então, Vida é a partir do sentimento. Sente, exatamente. pensa A e a alma, gente. essa alma, todo dia você tem que renovar ela. Até em questão com seu marido. No casamento, você tem que ver, a fazer uma leitura diferente, você tem que parar e pensar, né? Porque senão daqui a pouco você começa a deixar o seu pensamento ir, você começa a achar que ele não está te olhando mais assim, que ele está pensando naquilo. Não, pera lá, talvez não é nada daquilo. Mas aí a sua mente já, sabe, os dardos inflamados do maligno que está ali, vem na nossa mente e a gente precisa confundir, são as vozes que você falou. Então você para, então se você renova a sua mente, a renovação da mente, ela é primordial, porque isso é um autocuidado, porque você para e se reprograma. Não, pera Uhum, lá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu uhum. sou filha de Deus, eu sou amada, né? Porque se você. Por que as pessoas estão muito instáveis? Porque a maioria das pessoas que não tem uma vida espiritual, uma busca de Deus, ela espera que o outro a venha fazer feliz. Ela coloca a alegria dela condicionada a um pai, uma mãe, um marido, um filho, entende? Então ela aguarda, porque se o marido falar isso, ou se o filho não fizer aquilo, tira a alegria, tira a paz, tira. Não! A pessoa tem que entender que a sua alegria, ela depende de você. É você que vai ficar bem, é você que vai ficar feliz através daquilo que você pensa. Tudo passa no pensamento. Então, se você ficar pensando em coisas negativas, deixar que a influência do jornal, das As notícias, de entradas, tudo, né? Só são é exatamente as vozes, que chega a vem, você. você vai ficar cada dia aí quando chega uma mulher de 40, 50 anos, ela tá. Se ela não entender que ela tem que renovar aquilo, aquela mente dela, aquela forma dela ver a vida, a forma dela esperar das pessoas, né? Então, assim, a gente precisa, a vida espiritual, a Bíblia, ela nos ensina muito isso. Você espera tudo de Deus e nada das pessoas. Porque aí, se você não tiver uma expectativa grande, você não vai se frustrar. Uhum. Você não vai se frustrar com as pessoas, não é? Ô, Sandra, tem pessoas que confundem muito autocuidado com vaidade, né? Uhum, A gente sabe que é totalmente diferente numa coisa da uhum, outra, né? Vaidade é um pecado capital, né? É uma coisa que tá sim, na Bíblia mesmo. E o autocuidado vem com uma outra concepção. com Eu queria que certeza. você falasse sua visão sobre isso. Veja bem, a vaidade, como é que você quer separar? Eu separo assim para mim. A vaidade é mais quando você quer fazer algo para impressionar as pessoas. Você quer tirar um proveito daquilo, você quer, né? Por exemplo, uma pessoa. Elogios. Agora, o autocuidado você quer para ficar bem. E não tem pecado nenhum nisso. Se você pegar um contexto, vamos pegar o livro de Esté. Esté se preparou um ano com tudo que tinha de melhor na época para se apresentar ao rei. Então ela ficou um ano tendo tratamento de beleza, com tudo que existia na época. Então a gente tem que ser contemporâneo. Na época não existia Botox, hoje tem. Qual o problema? Se isso vai me fazer bem, se vai melhorar minha autoestima, eu vou me olhar melhor no espelho. Porque você deve lidar com essa área. Tem mulheres que não gostam de se olhar no espelho, porque não quer, né, não quer ter Tem um choque de mulheres que realidade, falam né? que não querem ir na igreja mais, nem na igreja mais, não é só na igreja, nem na igreja mais, porque não estão se sentindo bem. Gente, Uhum. eu ouço cada coisa no meu Eu consultório imagino. que eu não sei. Toda vez que eu vou atender um paciente, que é a primeira vez, principalmente, eu não sei o que Deus tem pra mim ali naquele momento. Eu só sei que
a dermatologia me fez enxergar as mulheres, principalmente de uma outra forma. Mulheres frustradas, mulheres que não se amam, mulheres que passaram a vida inteira colocando marido, filho, Em tudo na primeiro lugar. frente no primeiro lugar, e que hoje se olham e chegam às vezes lá e falam assim: eu não sei por que que eu vim aqui. E choram, choram de eu segurar. Quando eu tava grávida, eu falava assim: meu Deus, me ajuda. Sofia já ficava lá Sentindo mexendo, também, sentindo que eu tava as emoções, eu segurando o choro porque eu tenho que ter postura, mas eu sou humana, então às vezes aquele paciente de primeira vez eu chorava com ela, né? E por ouvir a dor dela, por ouvir a história dela, né? E eu Sim. acho. Pode falar, Ju. Não, eu ia falar, e como é importante cada vez mais, porque cada vez mais a gente tem falado sobre isso, né? Assim, a Uhum. internet, tá todo mundo falando cada vez mais sobre isso, e como isso é importante para já ir mudando também os pensamentos dessas mulheres, essa fama de que mulher é frustrada, mulher é mal amada, mulher não sei o quê. Mas é essa questão do autocuidado, do se conhecer, do conhecer, saber edificar, saber conversar com o marido, saber eles também ajudarem e enxergarem que tudo isso também volta lá atrás, nas nossas sementes, em como essas mulheres daqui para Sim. frente estão olhando diferente as crianças, de como foi na nossa época, de como foi na sua, como tem melhorado. E falar sempre vai melhorar, né? Sempre Sim. estar Claro, e falando não há sobre isso. nada de mal. Por exemplo, eu brinco com as mulheres lá na igreja que Efésios fala: Jesus vem buscar uma igreja sem ruga. Né? Eu falei, então, sem ruga, claro que não era esse contexto, né? Mas eu brinco com elas, então, meu filho, vai se cuidar. Porque se você se cuidar, você fica bem, você tá feliz, você vai fazer seu marido feliz. Porque nada pior do que uma mulher frustrada, mal amada com ela mesma, que ela não se ama. Porque a Bíblia diz que se você não se amar, você não consegue amar o próximo. Deus não E quer aí ver gente desleixada, né? exatamente. Aí o marido quer sair, não vai. Aí o marido, né, tem tudo para viver uma vida plena, vamos colocar assim, mas aí ela tá lá infeliz com ela, com o corpo dela, com alguma coisa. Uhum. Qual o problema de se cuidar? Não é? É verdade. Isso é, né, é o autocuidado. Se tem condição, se pode, não tem pecado, porque às vezes tem uma crença, né? Ah, porque Sim. isso é pecado. Não, a pessoa tem que ler a Bíblia, porque existem doutrinas de homens, regras de homens, e existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus não condena. Não é? Ela não É condena. verdade. Então a gente precisa. Você tem condição. Eu tinha muito medo, lembra? Eu Aham. tinha, não por causa de ser pecado, não, do que ia. A gente às vezes via cada. O que que você ia ficar, Como eu né? ia É. ficar, né? Aham. Será que vai me transformar demais, né? Então, assim, há coisas que quando você chega lá, ela esclarece e acabou. Agora, muitas não fazem porque o medo da cobrança, o medo de achar que é pecado, de Julgamento. julgamento, não é? Mas não é. Você, Ô, não Sandra, é. você fez os procedimentos estéticos lá no consultório e você, como pastora, você sentiu diferença no sentido do bem-estar que isso te trouxe na hora de você pregar a palavra? Claro, com certeza, porque você tem mais, você fica mais, você tem mais autoconfiança. Você se sente mais bonita, você se sente mais adequada, não é? Então, mais apropriada. Então, assim, você tem mais confiança no falar, porque, como você falou, às vezes está transmitindo e você fica lá pensando como é que tá a cara, como é, né? Então, se você olha Cabelo. e o cabelo, né? Igual, né? Aí você olha, e fala, não, tá. Claro que depois de uma certa idade você, né, não vai querer ficar parecendo uma menina de 14 anos, mas a gente tem que ficar apropriada pela, Pra se sentir bem. para se sentir bem, eu vou passar isso bem. Eu vou Uhum. ver, eu vou passar minha idade, né? E vou passar isso bem, bem resolvida. E, a- Se tem condição, se hoje existe procedimento para isso, Por que não? por que não? e Não através é? da sua autoconfiança para pegar a palavra, para falar, é porque a Bíblia, ela cita várias mulheres lá que se cuidavam, todas Claro. também. Então, esse autocuidado que a gente fala, muitas vezes as pessoas confundem porque falam assim, ah, eu vou cuidar primeiro do meu exterior. Não, primeiro a Bíblia fala para você cuidar do seu interior. Uhum. Mas ele não fala que você cuidar do seu. A Bíblia não fala que você Exterior cuidar do é seu pecado. exterior é pecado. Não. Nunca, Primeiro do seu interior. nunca. Por isso que eu sempre falo com os pacientes que chegam lá no consultório. Quando eu vejo que o paciente está instável emocionalmente, eu busco entender qual é o pilar interior Uhum. que está ali, que não está legal, né? E na maioria das vezes é um pilar espiritual. É a fé que está lá de lado, é aquela pessoa que não tem se alimentado da palavra, que mal ouve falar de Jesus quando passa na televisão alguma coisa. Uhum. E hoje,
né, principalmente nos últimos tempos, a gente às vezes falar de Jesus é anormal. Sim. Às vezes quando eu falo ontem uma paciente voltou lá no consultório depois de um botox, ela é psicóloga. Ela foi lá pela primeira vez, fizemos a avaliação dela e fizemos o botox dela. Aí ontem ela voltou para fazer a revisão do botox dela. Na primeira consulta dela, né, porque 15 dias atrás, ela como psicóloga, ela se emocionou porque eu deixei ela falar. Olha isso. Geralmente ela ouve tanto e não tem ninguém para ouvir. Né? Aí, Ela ouve. aí ela falou assim, Tayla, eu achei tão assim legal que você deixou falar, você ouve as pessoas, você entende o que, que a gente quer achar aqui. E ela se emocionou. Aí eu já seguro, né, a emoção. Ontem ela chegou para mim, falou assim: eu queria te falar uma coisa já com os olhos cheios de lágrima. Já entrou no consultório assim. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ela foi e falou assim: eu vim aqui para fazer procedimento, para entender sobre os procedimentos que eu quero fazer e tal, para rejuvenescer, para prevenir e tal. Mas eu encontrei um ser humano, né? E não vou te falar de questão de que eu estou me autoelogiando, não. Mas eu achei o que eu quero, o ponto que eu quero chegar, é que ela elogiou o fato de eu ouvir e falar de Deus com ela. Uhum. E eu não sabia que ela era cristã. E eu não sabia que ela também era uma serva. E ela foi e falou assim, tá, as pessoas não falam, muito menos num ambiente, às vezes, de hospital, ou às vezes de um consultório, muito menos que tá procurando para fazer só o Botox. Uhum. E quando eu cheguei aqui, você deixou eu falar, e a gente acabou entrando num contexto aí espiritual que a gente estava conversando, e hoje eu decidi falar com vocês sobre isso, e eu gostaria de orar por você. Eu me arrepiei na hora. Ela falou que você gostaria de orar. Porque através do que você faz aqui dentro do seu consultório, você está alcançando vidas que você nem imagina que Deus está te usando. Ela fez uma oração e aí ela chegou numa parte que ela se emocionou na oração, porque eu estava com o olho fechado, ela também, né? E aí ela foi falar da Sofia. Ela falou assim: ensina Deus, a Sofia ser um instrumento de Deus, de ti, para alcançar a vida de toda a família dela. Então eu percebi assim, gente, eu recebi uma paciente que por algum motivo chegou até aqui. Eu fiz um bem para essa paciente, foi um detalhe, foi um botox, mas eu acho que eu fui usada de uma forma tão diferente, né? Que depois ela devolveu isso para mim através de uma oração. E a oração dela foi tão linda, foi tão forte, que inclusive eu havia comentado com ela em relação a uma pendência aí que está na minha vida. E eu senti tão forte a oração dela que eu fiquei refletindo sobre aquilo durante todo o dia. E depois da oração dela, uma porta relacionada a essa pendência se abriu. Glória a Deus. Então a gente vê como que a gente falar de Deus, Sim. mesmo que seja em qualquer lugar, se encontrou com uma amiga no shopping, você não precisa de um ambiente. Uhum. Você precisa de uma palavra. Você precisa ter uma disposição de se doar. Porque o que você está fazendo é isso, você está parando se doando, doando seu tempo. A pessoa chega ali, né? E hoje, você deu um exemplo muito bem, às vezes no consultório, o que é? Muita hora marcada. Então, chegou, 15 vou minutos. colocar, e daqui a pouco tem outra paciente. O que você está fazendo? Você está humanizando. Não, eu vou me doar. Eu percebi que ela tem uma necessidade, e então vamos conversar. No que eu posso te ajudar? Eu vou orar por você, entendeu? E isso, a Bíblia diz que você multiplica, você vai colher 100 vezes mais. Porque o que as pessoas precisam hoje em dia, um procedimento, qualquer um pode fazer, um exemplo. Sim. Agora, aquele momento que você teve com ela ali, de parar, de ouvir, de se importar com ela na realidade, né, de se importar, de se doar, ela não vai achar. Ela não vai encontrar, entendeu? Então, isso é importante. E Deus vai usá-la para te abençoar. Porque Ele vai fazer você receber muito mais do que aquilo que você está dando, você pode ter certeza disso. Porque o fato de você entender que a parte espiritual, a vida espiritual daquela pessoa tem muita importância e você pode ajudar de alguma forma, nem que seja com 10 minutinhos, com 15 minutos do que você vai falar. E quando você coloca e fala de Deus, isso traz uma paz, não é? Você teve experiência com isso. No outro dia vem resposta.
Sabe, quando a gente cuida, quantas vezes eu subi para pregar para mulheres ou para a igreja toda com problema, com Seu coração doendo, aflito. ou um problema emocional da minha casa particular, ou um físico até, físico. E eu orei por elas e elas foram curadas. E eu chegava em casa e falava, mas pai, eu tô com essa dor, eu ainda não fui curada. E eu tenho que orar para e ora e elas são curadas. Só que depois, entende? Ele me recompensa muito mais, vem, né, do que a gente espera ou pensa. Então, assim, nós precisamos estar sempre dispostos a nos doar. Sabe? Porque essa é a essência do amor de Deus. Ele nos amou tanto que ele deu o seu filho. Então, nós temos que ter, se a gente tiver essa consciência, não, eu posso doar uma palavra, um abraço, um sorriso, eu posso fazer o bem para alguém, não me custa, não me custa, né? Se a gente se importar com as pessoas, você vai ver que o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Não é tempo perdido. Você nunca pensa assim, filha, eu estou perdendo um tempo aqui, eu podia ter atendido mais outra paciente, eu podia. Não. Ele vai te recompensar. Ele vai trazer para você de uma outra forma, sabe? Se o Senhor está te direcionando a ter esse tipo de atendimento, a parar, você está vendo a necessidade dessas mulheres, é ministério. Entendeu? Você vai e faça, fala do Senhor, busque a palavra para você ter, porque você vai se sentir assim, sugada. Vai chegar dias que você vai se sentir sugado. Então, você tem que abastecer, ter depósito para você poder derramar para a vida delas, para sua filha, quando você chega em casa, para o seu marido, para quem convive com você. E isso não volta vazio, como você falou, a palavra de Deus não vai voltar para você multiplicado. E, além do mais, você vai ver a sensação de bem-estar, de dever cumprido que você vai ter por ter feito bem a alguém, Isso é não verdade. é? Isso é incondicional. Ontem eu tive uma experiência. Olha só, quanta coisa legal. Ontem eu tive uma experiência. E eu nem pensei em falar isso no podcast de hoje, né? Olhando ali nosso tempo, mas rapidinho. Essa paciente, ela é uma paciente triste. Você vê o semblante dela, ela sempre foi lá no consultório muito triste. Não foi a primeira vez, ela já é uma paciente que está retornando e tal. Mas o semblante dela é de sempre tristeza. E por mais que eu faça os procedimentos dela e tal, ela sente esse impacto na autoestima dela, ela fala, tá, isso já me dá uma ajuda. Mas ela tem um semblante triste, ela é uma pessoa que ela fala, eu sou triste. Aí, 15 dias mais ou menos, ela veio no consultório para fazer o botox, tal, planejou os outros procedimentos e tal. Eu falei, fulano, tô te achando mais triste ainda. Vamos conversar um pouquinho? E eu sempre chamo nesse sentido, porque não é o botox que aquela pessoa às vezes está procurando, gente. Quando uma mãe chega para você para falar do filho dela, às vezes, se você tiver uma acessibilidade, você vai acessar o interior daquela mãe, daquela família, né, como um todo. Essa paciente ontem, quando ela voltou, eu sabia que ela ia chegar triste. Eu fui muito surpreendida, porque eu fiz uma oração para ela, 15 dias. Eu falei assim, deixa eu orar por você. Orei, e ela fez o botox, foi embora. Quando ela voltou ontem, eu recebi ela, a Tainá tava lá. Falei, ei, tudo bem, meu amor? Eu já recebi ela já com aquela energia positiva. E eu vi o sorriso dela diferente. Aí eu fechei a porta e tal. Falei assim, me conta, como que foram esses dias? Não esperava o que que ela fosse falar. Ela falou assim, isso pode parecer pouco para você, mas eu fiz meus exames de sangue. Eu fui coletar o meu preventivo. Gente, essas coisas Uma são vitória. pequenas pra gente, Aham. mas para aquela pessoa tava precisando disso. Aí eu fui, e eu sei que a questão dela é muito profissional. Eu falei assim, depois de ouvir isso, né? Eu falei assim, e o que que você fez profissionalmente? O que que você está começando a pensar em estratégia de você sair desse martírio que você está vivendo? Ela falou assim, sim, eu estou pensando. Mas só que nisso Deus me tocou, e olha só. Eu falei assim, você sabia que ela tá com medo de pedir a demissão, Uhum. né? E não ter dinheiro para sobreviver naquele tempo, que ela não tinha juro, mas para começar um novo negócio. Eu falei assim, você sabia que hoje em dia você consegue, através do Instagram, começar a vender uma semi-joia? Falei assim, semi-joia. Joia, semi-joia. Você consegue comprar essas semi-joias no atacado, Uhum. revender pelo Instagram. Você não precisa ter loja física, é só você postar
e mandar para aquela pessoa através do correio. Gente, a paciente olhou assim para mim, com o olho fixo. Eu não acredito que você tá falando isso. Aí eu tomei um susto. O que eu falei? O que eu falei? Aí ela falou assim, porque a minha mãe já trabalhou muitos anos com semijoias. E desde que eu saí aqui 15 dias, eu tava perguntando a Deus se eu voltaria tão como uma estratégia de sair desse meu emprego a fazer isso. Só que você tá falando disso. Tava dando uma direção para ela. Falta É, a resposta. direção. Ela, será que é Deus falando comigo? Aí eu falei assim, você tem dúvida? Recebe, né? Recebe, vai. E essa paciente, aí eu fui e falei com ela, faz no Instagram, e eu, como já tenho esse gingado aí no Instagram, né, falei assim, você vai fazer assim, eu vou te passar os contatos, você vai entrar em contato com cada um deles, você vai pegar o que você tem, você vai investir nisso, você não vai investir no procedimento agora. Porque depois você vai voltar pro procedimento, você vai fazer o dobro. E é muito comum isso a gente pedir resposta para Deus, né? Sim. Só que a gente tem que estar aberta a receber a resposta E, também. tá sensível para ver, porque ele Isso, pode falar porque através. Deus fala, eu tô precisando muito de Deus, dá uma resposta para mim. Me fala se é para eu ir para um caminho, para o outro, se eu faço, se eu não faço, o que eu faço. Eu preciso de uma resposta. Mas sempre no final fala assim, mas me deixa aberta para ver a resposta. Vai Porque entender. muitas vezes a resposta aparece pra gente Uhum. várias vezes, de várias formas. A Só gente que a não gente enxerga. não enxerga, porque a gente não está aberta. E muitas vezes é de uma forma muito simples. E aí você pensa, não, mas Deus vai falar desse jeito? Você espera algo. Isso. Não é, Aí não é nas você coisas vai, simples. Mas você segue pedindo e ele segue mostrando de várias formas, através de várias pessoas. Mas aí sempre eu peço assim, mas me deixa aberta para ver a resposta, porque às vezes a gente não está aberta a receber. Então ele está ali o tempo todo agindo, mostrando, fazendo, usando todos. Exatamente. Tudo que está em volta. Mas a gente ainda não está pronto para receber. Eu sempre oro pedindo assim, Senhor, fala de um jeito que eu entendo. Fala de uma forma que tu me conhece. Fala de uma forma que eu vou entender que é o Senhor, né? Fala do jeito que eu entendo. Eu vou entender que é o Senhor falando. Porque é sempre de uma forma simples. É sempre de uma forma. Porque às vezes a pessoa se pensa, vai cair um raio, vai tremer a casa, vai sobrenatural, né? Não, pode fazer? Pode. Mas se você olhar aquela passagem de Elias que estava escondido na caverna, a Bíblia diz que veio um temporal, veio um trovão, veio um tsunami, Deus não estava ali. E ele falou assim, agora Deus vai falar. Aí veio fogo e Deus não estava ali. Aí veio uma brisa suave. E aí ele ouviu a voz de Deus, né? Então, às vezes você fica esperando que Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural, que aí é Deus. Não, e ele vai vir de uma forma simples, branda, de uma forma que você entende e vai te dar uma paz. A paz é o De uma forma como ele veio, né? Ele veio ao mundo como um de sim, nós. de uma maneira bem simples, que eles nem Porque acreditaram. ninguém acreditava também. Ninguém acreditou. Pra gente finalizar, porque nosso tempo tá chegando ao fim, eu gosto sempre de finalizar, assim, com um fechamento do nosso raciocínio, desde os pontos que a gente tocou aqui. Vou começar pela Sandra, passo a palavra para você. Sandrinha, gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, a sua visão de uma mulher sábia que edifica a sua casa, que se fortalece na palavra do Senhor. Se tem alguma mulher que está passando por algum desafio de, às vezes, criar os filhos, já passaram até dos 6 anos. Ai, meu Deus, passou dos 6 anos. Meu filho tá com 7, tá com 8, eu não vou conseguir mais. 12, a fase crítica, né? Eu acho que Uhum. essa idade aí de pré-adolescente, adolescente, eu acho que é a fase mais crítica da vida de um pai e de uma mãe. Sim. É, É o ensinar, momento de trazer o filho de volta. eu acho que essa é a parte mais. Não sei, eu tenho medinho dessa fase. A gente vai chegar lá. Mas, Aham. em nome de Jesus, ele vai dar sabedoria pra gente isso ter a aí. estratégia certa. Eu gostaria que você falasse para as mães em geral, dos pequenos, dos maiores, aquela mãe que está se sentindo perdida, Dos grandões que também. dos grandões, que às vezes o filho está se envolvendo, às vezes até com coisas que não são do ponto de vista espiritual, não são de Deus. O que você tem para falar em relação a essas mães que acham assim, meu Deus, eu não participei dessa construção, eu não fui uma mãe até então que conheça. Eu sei, já ouvi falar de Deus, mas eu não sirvo um Deus vivo. O que eu faço agora? Eu tô perdida. Aquela pessoa que você vê, que você enfrenta no seu dia a dia, que fala assim: minha casa tá desmoronando, meu Desabou. casamento, ou já se foi, ou tá indo, minha filha, eu não tô reconhecendo mais, ou eu tenho medo do que minha filha vai se tornar por causa das
frases que ela tá falando comigo? O que que você Uhum. tem para falar para essas pessoas? Veja bem, o mais importante, essa mulher, essa mãe, ela precisa se encontrar. A primeira, ela precisa ter esse autocuidado, porque ela não vai conseguir dar se ela não tiver. Ela não vai, ela precisa, primeiro, ela tem que ter um encontro com Deus, porque essa paz, o encontro vai fazer com que Jesus mostre a ela quem ela realmente é e qual o estado que ela está. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra como nós estamos. Quando ela tem uma busca pela palavra, ela vai se ver no estado que ela está. Porque ela não vai conseguir orientar o filho se ela não estiver orientada. Ela não vai conseguir trazer paz para o lar dela se ela não estiver bem. Então, ela vai precisar primeiro ser curada. Vai ter que ser curada. Se foi traumas que ela teve na infância, na família, no casamento, ela vai precisar ter uma cura interior para que ela possa transbordar. Eu vejo isso porque eu não conseguiria. Quando eu olhei para minha casa, quando eu vi o estado que estavam os meus filhos e o meu casamento, se eu não busco o Senhor para que Ele me renove, para que Ele me restaure, eu não ia conseguir restaurar minha família. Então, tem que haver uma cura de dentro para fora, porque se ela estiver bem, ela vai saber o que falar, ela vai saber como cuidar, ela vai saber conduzir aquele filho, aquela criança, aquele casamento. Se a mulher não tiver tratada, curada, ela vai caminhar para uma depressão, para uma ansiedade, para um sério outros distúrbios, e vai chegar um momento que ela vai estar esgotada, ela vai tentar, ela não vai conseguir na força do braço. Por isso que ela precisa entregar o coração, a alma a Deus para que Ele transforme, para que Ele cure ela das suas feridas, das suas mágoas, dos seus traumas, para que a partir daí ela tenha, sabe, aquilo para poder tratar e cuidar da família dela, senão ela não vai conseguir, Perfeito. né? Jo, você tem alguma consideração a Eu quero fazer? só completar o que ela falou, porque eu me vi em tudo que ela falou. Depois que Marina nasceu, eu falo que minha vida veio assim, não só de rotina, com criança dentro de casa, mental também, né? Você sabe. Então eu fiquei meio perdida, sem saber o que fazer, vou pra lá, o que eu faço, pedindo ajuda de Deus. E nunca foi assim, aquela falta espiritual, falta de Deus na vida. Era outra coisa que estava perdida, bagunçada dentro de mim. E eu fiquei num momento muito para baixo, conversando com o marido, conversando com as pessoas. Comecei a tomar medicamento e teve um dia que eu tive uma crise de choro na cama, assim, com meu marido. Chorava. Copiosamente, copiosamente. E o que está acontecendo? Eu só chorar. Ele, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Eu só chorava. Eu não conseguia falar de tão angustiada que eu estava. Até que, por fim, eu consegui falar, tentar colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo. E ele falou, não, você precisa de ajuda, talvez profissional, que é o que essa moça, né, estava passando. Você precisa de ajuda, talvez profissional, de alguém para te ajudar. E eu não acho que seja de medicamento Uhum. a sua ajuda, que, né, ele sabia que eu tinha começado a tomar o remédio, mas ainda assim eu estava muito angustiada. Eu estava esperando o remédio trazer a solução. Uhum. Ele, não, tem que vir de você a solução. Você vai ter que buscar. Ele me indicou uma pessoa, que depois eu quero até convidar ela para estar aqui com a gente, que fez, assim, foi pessoa de Deus mesmo, que entrou na vida para poder me mostrar o outro lado que estava faltando, trabalhar esse lado interno. Eu, Uhum. com as minhas crenças, coisas de infância que a gente traz, aquilo que a As gente vem, limitações. as limitações que a gente vem carregando a vida inteira, para poder melhorar, para poder a gente conseguir ser o melhor. E essa busca toda foi para eu poder ser o melhor para a Marina. Porque era o que me angustiava. Que ser humano que eu vou criar? Como que eu vou conseguir criar, dar a ela o melhor se eu não estou conseguindo ser para mim mesma o melhor? Não vai ter como eu passar isso para ela. E ela merece o melhor. Eu sempre quis, eu sempre pedi. Foi uma bênção de Deus na minha vida. E eu não vou. Não, enfim. Foi exatamente o que você falou e foi o que eu busquei ir atrás. Então, é a gente saber a mensagem que eu passo, saber reconhecer onde estão nossos erros, as nossas limitações, se é na falta de Deus, se é na falta, às vezes, do medicamento, se é na Uhum. falta do autoconhecimento, né? Então, às vezes, são vários pilares, é a rodinha da vida girando e a gente Uhum. saber qual delas que está faltando um ajuste para poder ela girar perfeito. E o tempo, gente, é agora. Não é a gente pensar no amanhã, não é a gente achar que a gente vai ter oportunidade depois. Se você vê que hoje o pilar que está aí não está legal, é espiritual, corra atrás hoje. Se você vê que o pilar é do autocuidado físico,
corre atrás hoje, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. Então hoje, a gente tem a oportunidade hoje. Eu espero que esse podcast tenha sido uma palavra viva no coração de todos vocês. E certamente nós aqui nos arrepiamos algumas vezes, nos emocionamos. Às vezes a câmera não mostra que a gente está com os olhinhos cheios de lágrimas, porque ela está falando, a outra está ali chorando, E a eu câmera tô tá na chorando, outra. tá na outra. Mas por diversas vezes aqui, nesse momento, a gente se emocionou e a gente espera que tenha agregado valor para vocês. Sandra, muito obrigada, que Deus te Eu abençoe. que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom mesmo, tá? Muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.